ponto, diz respeito a essa questão aqui debatida, né, se vale a pena investir em um curso de licenciatura, diz respeito a reconhecimento, né, o reconhecimento do professor. Isso aí é determinante, está relacionado à remuneração, tá? Então, assim, o fato dos professores serem mal remunerados, em geral, já reflete esse descrédito que esse tipo de profissional possui na sociedade atual. Não é por acaso que professores ganhem mal, justamente porque há um descrédito geral da sociedade por essa função. Mas nós estamos vivendo, pessoal, este momento que é de longe o pior no que diz respeito à valorização de profissionais do tipo, dos pesquisadores, dos acadêmicos, da classe intelectual da sociedade. Porque os professores são isso, são, em essência, profissionais que trabalham com o aprendizado e, para isso, eles buscam na pesquisa suas fontes. Então, são profissionais de primeira linha. Espera-se que um professor ele não seja apenas um intérprete de manuais, mas, sobretudo, alguém que seja, na essência, um pesquisador. A gente não fala cientista quando está se referindo a professores das ciências humanas, ou ainda de saberes como a sociologia, a filosofia, mas que ele deva ser um pesquisador. Alguém que sempre está se renovando, né, se reciclando, porque o professor não é lixo para se reciclar. Isso é triste quando alguém fala isso. Mas são profissionais que têm que se renovar, se reinventar a todo instante. O professor para ler, que não tem apreço nenhum pela leitura, pela literatura, pelos investimentos acadêmicos, que se afastou de sua universidade, que ele retirou sua formação preliminar, geralmente são professores que pecam em essência, porque perderam esse gosto pela leitura, esse gosto pelo saber, que é contínuo. Então, assim, nunca foi tão grande esse descrédito social pelo professor, pela docência. A remuneração nada mais é que um reflexo desse processo. E o mais interessante é observar que essa questão da pós-verdade, que eu já debati em vídeos passados, ela está relacionada a isso. Como o conhecimento hoje em dia é relativo, como os jovens e as pessoas em geral, não vou falar só de jovem não, que jovem às vezes tem mais noção disso que as pessoas mais velhas, mas as pessoas em geral, elas se sentem muito mais autônomas no que diz respeito à aprendizagem, e isso retira poder e credibilidade. Não retira credibilidade, mas retira o peso da palavra do professor. Porque se tudo está na Wikipédia, por que eu preciso de um professor, né? Por que eu preciso? Claro que o docente, ele é o fator de triagem, ele é a régua. O pesquisador, ele é aquele cara que estudou tanto tempo sobre determinadas áreas que a palavra dele tem que ter mais peso. Obviamente, ela tem mais peso. Ele tem, no final das contas, credenciais, que vem de crédito, que vem de credibilidade, que indica o quê? Acreditar. Então, acreditar num professor é muito mais significativo do que acreditar em uma pessoa qualquer. No youtuber, é alguém que simplesmente tem simpatia por um assunto, interesse em um assunto. Porque, em geral, um curioso em história, em biologia, em geografia, em filosofia, ele não estudou o método de pesquisa desses saberes. Ele nem sequer, às vezes, tem a leitura das fontes preliminares desses saberes. Então, o professor ele tem mais peso epistemológico, ou seja, o conhecimento sustentado por um professor, ele tem mais crédito. Aí você poderia me perguntar, né? Ah, professor, e por que existem tantos professores que se contradizem? Exato, né? Se contradizem porque existem várias fontes, mas em geral existe uma organicidade dentro dessas fontes. Então, algumas teses, geralmente definidas por uma certa ala da docência, elas não têm tanto peso, justamente porque existem poucos profissionais que se interessam por ela e, consequentemente, certas teses têm pouco peso. Mas, em geral, a verdade ela ganha mais peso, porque, como eu já falei, a verdade é como aquela imensa rocha cravada numa praia e que o mar não consegue levá-la. Isso aí é muito importante para a gente perceber realmente o peso do que é a verdade. Então, certas teses, certos dados, independentemente da área, elas são mais sustentáveis, existem mais profissionais ratificando, confirmando essas teses. Então, sim, vai existir discordância entre vários profissionais de uma área, sim,
mas vai existir muita concordância em relação a certas teses. Nessa concordância que existe a docência, beleza? Então, que fique claro, existe um descrédito social em relação à docência? Definitivamente. Isso não é de agora, já faz um bom tempo, mas o professor, algumas décadas atrás, ele tinha mais peso no que diz respeito à sociedade, né? Questionar um professor era uma coisa que qualquer pai ou qualquer família tinha noção de que não poderia fazer. Hoje em dia o professor ele vive meio perseguido, ele vive nas sombras, né? Como se tivesse ali que desviar de polêmicas, porque sabe que os pais e a família podem questionar o que ele está falando. Então o professor ele tem que ser menos incisivo, ele não pode se posicionar tão enfaticamente na sua vida ou na sua vida cotidiana, na sua vida docente. Mas que fique claro, o pouco reconhecimento que os professores recebem vem justamente de uma classe que geralmente se pensa que não daria qualquer credibilidade, que são os alunos. Então, assim, por mais que a sociedade em geral se mova no intuito de desacreditar os professores, né? Descredencializar a função docente, como se nosso único dever fosse chegar lá e ficar transmitindo coisas que as famílias já esperam, né? Não interferir nas opiniões dos pais. Os discentes, eles têm muito mais noção disso, né? Os alunos são pessoas geralmente mais abertas. Quanto mais novos, mais abertos eles estão para debater, para dialogar, para se colocar dentro de um debate de forma honesta e não só ficar interferindo por achismo naquilo que o professor fala. Grande parte do reconhecimento que os docentes recebem é justamente da parte dos alunos, curiosamente. Assim, eles se orgulham de estar com você, eles se orgulham de ter você como amigo, conversar com você. Então isso é muito gratificante. Não tem para onde correr, gente. Isso aí é determinante, sim. Como já diria Aristóteles, reconhecimento é definitivo. Encontrar um lugar na sociedade e fazer diferença, isso é reconhecimento, né? E principalmente quando a sociedade ela vê a diferença no que diz respeito à sua função, isso é reconhecimento. Então, por mais que exista uma desconfiança generalizada da parte da sociedade em relação aos professores, definitivamente os alunos em geral eles reconhecem. E é muito interessante, porque até os piores alunos, assim, pior em que sentido, né? Em sentido de comportamento, disposição, até os piores alunos, eles às vezes eles reconhecem o seu esforço, reconhecem a sua competência. E a gente percebe isso às vezes fora da sala de aula, quando eles estão assim desacorrentados daquelas obrigações. Então isso é muito legal. E um terceiro ponto, gente, aqui para não passar em branco. Esse segundo tópico, eu estou fazendo aqui uma análise por tópicos e subtópicos. Então, o terceiro ponto desse tópico reconhecimento seria o autorreconhecimento, o sentimento de realização existencial. E, gente, isso é indiscutível, assim, de fato, para quem gosta de leitura ou de conhecimento, né? Porque a depender da área, se for na biologia, na química, às vezes a leitura é menos significativa. Mas para quem gosta de aprender, para quem gosta de conhecimento, para quem tem realmente esse apreço pelo aprendizado, pela ciência, pela academia, pela pesquisa, é indiscutível. Vale muito a pena. Então são pontos a se levar em consideração. Remuneração, geralmente ela é baixa. Remuneração na instância privada é menor que a instância pública. A instância pública é mais difícil de se entrar. Ainda assim, ela é baixa. Se considerarmos o geral, a gente pode falar também de realização. Realização em termos sociais é uma coisa muito, muito baixa também, que a sociedade pouco reconhece a função do professor, o valor do professor. O professor é uma figura que tem pouco poder. Quando a gente percebe os alunos, né? Os alunos eles têm muito mais consideração pelo professor que às vezes os seus próprios pais. Então isso é muito legal de se perceber. Então é um ponto positivo, que fique claro. Os alunos eles são fantásticos nesse aspecto. Para quem gosta de se relacionar com os outros, isso é muito legal. Para mim, que sempre fui muito sociável, é muito legal você conhecer cada vez mais gente boa, muito bacana. De vez em quando a gente conhece umas almas cebosas, mas pouco importa, né? Passa e morreu por aí. Mas ter mais amizades, ter mais contatos, trocar experiências, isso é fantástico. E eles, sim, eles dão muito reconhecimento. Mas o terceiro subtópico, dentro desse tópico maior,
o reconhecimento é da realização pessoal. Se você não tem gosto por aprendizado, mais uma vez, você é uma daquelas pessoas que está perdida em um âmbito que exige de você apreço, gente. Porque a única coisa que de fato determina a sua experiência sendo positiva em todas essas instâncias, remuneração, reconhecimento social, reconhecimento dos alunos, é se você é bom. E para você ser bom em alguma coisa, você tem que gostar de fazer essa coisa. E algo que passa despercebido pela maior parte das cabeças dos alunos de licenciatura, viu? Que fique claro. É justamente que ensinar implica pesquisar. Então não existem bons professores que não pesquisam, que não vivem aprendendo coisas novas. Isso aí é a parte essencial que nunca ninguém, pelo menos fora do âmbito docente, percebe. Os próprios alunos de licenciatura, eles não se dão conta que ali não é um ensino médio. A gente vê muito hoje em dia em universidades alunos que pensam que aquilo ali é um ensino médio, que só basta ficar dentro de uma classe, morfando dentro da classe, quando isso é o pior tipo de atitude possível para você ter numa docência. Justamente que ali o que está em questão é a sua vida. E aquele tipo de coisa. Sempre vai ter alguém que faz aquilo melhor que você. De forma geral, você pode ser bom o que for, e sempre vai ter alguém que faz melhor que você. Em regra. Em regra. Pelo amor de Deus, né? Então assim, realização existencial é importante sim. Eu acho que ele não é o único determinante. Porque para você se manter dentro de um curso como esse, não basta apenas ter realização profissional. Não basta apenas ter realização existencial. Tem que existir uma organicidade entre todos esses fatores. Isso vai ser, sim, importante.